começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia com seu jeito amoroso de falar, mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e saravam corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham a seus pés, procurando um milagre conseguir, e com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com seus pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, o autor da criação. Ele agora é o rei do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Aleluia, Jesus. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia com seu jeito amoroso de falar, mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e saravam corações. Muitos
coração. Os necessitados vinham a seus pés, procurando um milagre conseguir, e com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. O Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com seus pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é o rei do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem a autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. É isso que Deus quer, né? Amém. O cristão não tem outra coisa a fazer a não ser só isso, amém? Amém. Não tem outra conversa, amém? A conversa do cristão é só falar da palavra de Deus, amém? Vamos louvar divino companheiro, amém? Glória a Deus. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Tu desse parte toda
Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Tu desce paz de toda sombra. Do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Glória a Deus, amém? Vou lhe falar de alguém que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Toda a igreja agora, vou lhe falar de um só Deus que mudará
Cristo entrar no teu coração. Pra que chorar, sofrer, se é um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixa Jesus Cristo entrar no teu coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Breve Cristo voltará. O que prazer será se Jesus voltasse agora? Poder e grande glória, transformado eu seria. Alegre, triunfante, a Jesus eu saudaria. Um amor tão profundo, quando a Deus a este mundo, ou eu me despedia. É chegado a hora, é chegado a hora, o mestre se aproxima. É chegado a hora, é chegado a hora, olha para cima. Eis que um dia estou chegando, muitos estão se descuidando, não estão se preparando. Que tristeza será para os que vão ficar, tristeza chorar. Com Jesus eu subirei para o céu de glória, ao campo de vitória, para sempre irei morar. É chegado o fim dos tempos, para ver Cristo voltará. O que prazer será se Jesus voltasse agora? Com poder e grande glória, transformado eu seria. Alegre, triunfante, a Jesus eu salvaria. Com amor tão profundo, quando a Deus a este mundo, então eu me despedia. É chegada a hora, é chegada a hora, o mestre se aproxima. É chegada a hora, é chegada a hora, olha para cima. Eis que um dia estou chegando, muitos estão se desfrutando, não estão se preparando. Que tristeza será os que vão ficar, tristeza chorar. Com Jesus eu subirei para o céu de glória, o campo de vitória, para sempre irei morar. É chegado a hora, é chegado
Diga para Ele que você crê nesta noite. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Amém? Deus nos abençoe. Vamos receber o pastor Rubens. Amém? Amém. Glória a Deus. Que Deus nos continue nos abençoando, irmãos. Esses cânticos, estas coisas, ninguém vê mais nas igrejas. As igrejas estão cada vez mais se afastando da palavra de Deus. Isso é bíblico, a Bíblia diz que isso ia acontecer, né? Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E nós estamos felizes nesta noite, porque o Senhor tem nos abençoado. De manhã estávamos falando sobre as almas debaixo do altar. E que maravilha é as almas que estão debaixo do altar. Pessoas que morreram por amor à palavra de Deus, mas que estavam ali, amém? Vivas debaixo do altar. Agora eu quero ler uma escritura e é Gênesis capítulo 4, versículo 1. Preste atenção à formação da palavra. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Aí olha o que ela disse. E disse: alcancei do Senhor um varão. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, nós nesta hora nos aproximamos de Ti, Senhor, com simplicidade, com humildade para falar contigo. Ó Pai de misericórdia, este é um culto de Santa Ceia, quando nós vamos lembrar do Senhor. Pedimos que Tu fales conosco através de Tua palavra. Seja lá qual for, Pai, se for correção, seja o que for, fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós temos lá em Fortaleza a irmã Ciane, irmão Braz, que estão sempre nos assistindo, nos acompanhando pela internet. Nós temos os irmãos que assistem essas mensagens, né? Tão maravilhosas. E a internet é um meio de comunicação para se ouvir a palavra de Deus. Agora, preste bem atenção o que diz aqui. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E veja o que diz. Ela diz: Eva, quero que você entenda bem isso aqui. Não foi a Bíblia que diz, não foi Deus que diz, não foi os anjos que diz, mas a Bíblia diz que ela, Eva, falou: alcancei do Senhor um varão. Agora quero ir com vocês para São João, capítulo 3, Epístola de São João, primeira Epístola de São João, lá no fim da Bíblia, capítulo 3, versículo 11, que diz: porque esta é a imagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, amém? E matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justo. Então o apóstolo São João está dizendo que Caim era do maligno. E Eva, a mãe de Caim, está dizendo: alcancei do Senhor um varão. Em todos os sentidos foi alcançado do Senhor, porque todo varão é obra de Deus. Uma geração formada no útero de uma mulher só pode ser obra de Deus. Mas será que Caim era filho de Deus? Essa é a pergunta. Porque nós encontramos que Deus é o Pai dos Espíritos. Amém?
e que nós não somos este homem de fora. Este homem de fora é apenas o corpo que nós vivemos. E a Bíblia diz, fala dos filhos das trevas e dos filhos da luz. A Bíblia diz que os que não são da luz nunca crerão na palavra de Deus. Nós encontramos Jesus em São João capítulo 8, a partir do verso 40, os fariseus discutindo com ele. Ele disse assim: vocês não podem entender minha linguagem porque vocês são filhos do diabo. Você acha que Jesus estava falando isso para brincar? Não, ele estava falando sério. É duas sementes que tem na terra. Jesus contou isso na parábola do joio e do trigo, que um homem semeou boa semente na terra, e enquanto ele dormia, veio um inimigo. Quem fez isso? Um inimigo, e semeou a má semente, o joio. E o joio cresceu junto com o trigo. E os empregados disseram: o senhor quer que nós arranque o joio do meio do trigo? Ele disse: não, porque quando arrancar vocês vão abalar a raiz do trigo e vai prejudicar o trigo. Deixai crescerem juntos. Aí vem a chuva e cai sobre ambos, justos e injustos. A chuva que cai do céu molha tanto o joio como o trigo. Aí diz: e deixa que no fim, no tempo da colheita, o trigo será recolhido para o meu celeiro e o joio atado em molhos e lançado no fogo. Jesus está contando uma parábola, e ele vem e diz: assim será no reino dos céus. Amém? Amém. Duas sementes, a semente de Deus e a semente do maligno. E quem semeou não foi uma boa pessoa, mas foi o inimigo que semeou. O inimigo semeou Caim na terra. Ele não era filho de Deus. Você não encontra na genealogia de Adão. Você encontra, a Bíblia fala só nos primogênitos. Você vê falando em Sete. Se você olhar, fala em todos os filhos, mas não cita Caim. Ele está fora da genealogia de Adão. Deus não colocou ele na genealogia. Amém? Então, mas a pergunta é: então por que Eva disse: alcancei do Senhor um varão? É isso que eu quero chegar. Ela disse isso porque ela já tinha caído da palavra. E o irmão Brana diz: quando uma igreja cai da palavra, ela crerá em qualquer coisa. Quando Eva disse: alcancei do Senhor um varão, ela já tinha saído da palavra de Deus. Ela tinha saído por arrazoamento. O que afasta você da palavra de Deus é o arrazoamento. É aquela ideia do eu acho. Eu acho, realmente eu sei que está escrito na Bíblia desta forma, porém eu acho que não é assim. Isso aí chama-se arrazoamento. É isso que te afasta da palavra de Deus, porque não é exatamente o que eu acho, nem o que você acha, é o que a palavra de Deus diz. É aí onde a raça humana tem se enganado. É aí onde as igrejas têm saído da palavra. Realmente eu sei que no tempo de Daniel Berg e Gunavingre, as irmãs se vestiam de modo decente, de saias longas, não se pintavam, não cortavam o cabelo, não usavam brincos, nada disso. Eu sei disso, mas eu acho que agora nós estamos num tempo moderno. É aí que o diabo entra. É aí que Satanás entra e afasta a igreja da palavra de Deus. E depois a igreja vai, depois que ela sai da palavra de Deus, ela crê em qualquer heresia. Depois que ela se afasta da palavra de Deus, qualquer besteira ela aceita. Você entendeu isto? Amém. A questão do eu acho. Eu sei que no tempo de Daniel Berg e Gunavingre, os hinos eram hinos tipo: foi na cruz, onde um dia eu vi. Mas agora os tempos mudaram, né? Agora os hinos são forró. É isto que afasta a igreja da palavra de Deus. É essa ideia do eu acho, desse arrazoamento. E foi aí que Satanás pegou Eva.
Deus tinha dito para Adão e Eva: de todas as árvores que estão no jardim podeis comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não devereis dela comer, porque no dia que comer certamente morrerá. Satanás entra na serpente, vem até Eva e diz: foi assim que Deus disse em sua palavra, que se comer daquela árvore certamente morrerá? Eva disse: foi assim que ele disse. A serpente disse: olha, só que eu acho que não é bem assim. E então o que acontece? Ela foi na conversa do eu acho. E olha onde Eva foi. Ela caiu da palavra. E quando ela caiu da palavra, ela ficou grávida de Satanás. A Bíblia mostra que a serpente não era um bicho rastejante nesse tempo. A Bíblia diz que ela passou a rastejar depois da maldição. Deus disse para ela: porque tu fizeste isso, a partir de hoje tu andarás sobre o teu ventre. Então ela não andava sobre o ventre. Ela era um bicho ereto. E olha o que aconteceu. Aqui nós encontramos São João dizendo que Caim era filho do maligno. Amém? E nós encontramos Jesus dizendo para os fariseus: vocês não podem entender. Em Mateus capítulo 13, os discípulos perguntaram para Jesus dizendo: por que tu fala por parábolas e não abertamente? Jesus disse: é para que vocês, ouvindo, entendam. Mas a eles, quem é este eles? A eles, os filhos de Caim, a eles, esta semente má, a eles, o joio, não é dado a conhecer as coisas do reino dos céus. Isso, a pregação da palavra de Deus é a mesma coisa sem inglês. Você chegar aqui e pregar em inglês, que as pessoas não entendem nada. As pessoas não entendem essa linguagem. Elas entendem a linguagem dos hinos de forró, elas entendem a linguagem da mulher pregadora. Mas a linguagem de 1 Coríntios 14, 34, que Paulo diz: não permito que a mulher ensine na igreja. Se quer aprender alguma coisa, aprenda em casa com seus próprios maridos. Esta linguagem as religiões não entendem, porque elas são da família de Caim. Elas não podem entender a linguagem da Bíblia. Então elas têm que dizer assim: olha, eu acho que a mulher prega até melhor do que o homem. Não é o que você acha, é o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 14, 34. Não é o que acha. A humanidade tem que parar com esse negócio de eu acho. Isso não leva a lugar nenhum. Isso só afasta da palavra. Então o que acontece? A coisa vai de mal a pior. E isso vem para dentro da mensagem. Pessoas dentro da mensagem com uma ideia do eu acho. E depois que sai da palavra: eu acho que ali na Bíblia, em Apocalipse 10, verso 8, eu acho que ali tem mais um homem. Aí este eu acho cai da palavra. Depois que cai da palavra, um abismo chama outro abismo. E aí o que acontece? O profeta diz, parágrafo 49 da mensagem, a era da igreja de Esmirna, ele diz: quando a igreja se desvia da palavra, ela crerá em qualquer coisa. Qualquer besteira entra na mente dela. Bastou o catolicismo sair da palavra 1 milímetro lá em Niceia no ano 325. Bastou isso. A partir que quando ela saiu da palavra 1 milímetro, o que aconteceu? Ela começou a colocar ídolos dentro da igreja, padrinho de casamento, é isso daqui, é isso dali, é Santa Maria do não sei o que, é Santa Luzia não sei do que, é o santo dos pés furados, é a Maria não sei do que do ó, e assim por diante. E aí vem de lá para cá, acrescentando um monte de besteira. E aí, então o que acontece? Está mais longe da palavra do que o sul está longe do norte. É só a igreja sair da palavra 1 milímetro, ela começa a acreditar em qualquer besteira. Quando os protestantes saíram da palavra 1 milímetro, agora você encontra o caminho do sal, não sei o que, a oração do não sei o que e tudo mais, e assim por diante, e tanta coisa que se torna idolatria também, da mesma forma.
Porque saiu da palavra 1 milímetro. E os crentes da mensagem saíram da palavra 1 milímetro. Agora você vê tanta baboseira, você vê tanta heresia, que você for fazer uma conta no bico da caneta da heresia que nem presta. É um só pastor, é um só homem que Deus está usando de novo, é um só, numa hora é apóstolo, outra hora é profeta, outra hora não sabe mais o que é mais, a coisa vai indo de mal a pior, acabou. Virou Icabote. Você sabe o que é isso? Icabote significa a glória de Deus se foi. O Israel, quando Deus abandonou Israel, porque Israel saiu da palavra. E então, quando Deus abandonou Israel, a nora de Eli teve um filho e disse: qual o nome do menino? Ela disse: Icabote, porque a glória de Deus se foi de Israel. O Rembrandt diz: quando a igreja se desvia da palavra, ela crerá em qualquer coisa. É como Eva, quando quando Caim nasceu, melhor dizendo, ela disse: alcancei do Senhor um varão. Ora, vocês compreendem o que ela queria realmente dizer com isto? Ela queria dizer que o filhinho dela era de Deus. Só que ela já tinha pecado, já tinha caído por arrazoamento. E você vê uma igreja hoje que está longe da palavra de Deus, o forró está dentro da igreja, a calça comprida na igreja, os brincos nas orelhas das crentes. Pastora vem pregar aqui com cada balangundão nas orelhas, vestido igual macho, quando a Bíblia diz que a mulher não deve se vestir com roupa semelhante ao homem. E ela vem e os irmãos: aleluia, a irmã está cheia do Espírito Santo. Está tudo errado. Está errado em pregar, porque a Bíblia diz que a mulher não pode pregar. Está errado em estar lá vestido igual o homem, de paletó, porque a Bíblia diz que a mulher não deve se vestir com roupa semelhante ao homem. Está errado de tudo quanto é jeito. Está tudo errado. O mundo está errado. As religiões estão erradas. A política está errada. O governo está errado. O nosso mundo está errado. Os pastores da mensagem estão errados. Está tudo errado. Não tem mais ninguém certo. Só tem uma coisa que está certa: a palavra de Deus. A Bíblia continua certa. A Bíblia não se desvia nem 1 milímetro, nem para a direita nem para a esquerda. Ela é a bússola. Você sabe o que é uma bússola? O barco pode balançar para todo lado, a bússola vai estar sempre apontando para o norte. Pode ir para todo canto, heresia de todo jeito. A Bíblia vai todo tempo estar apontando para Jesus Cristo. É o único caminho, é a única verdade, é a única vida. 3 coisas que a humanidade procura. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Onde é o caminho certo? Jesus. Onde é a verdade? Jesus. Onde é a vida? Jesus. 3 coisas importantíssimas. Amém? Ele diz assim: vejam, uma vez que Eva, tinha sido enganada aceitando a palavra de Satanás ao invés da palavra de Deus. E a religião foi enganada aceitando a palavra de Satanás em vez da palavra de Deus. Paulo diz: eu temo que depois da minha partida apareçam no meio de vós lobos devoradores. E apareceu. Logo 200 anos, 250 anos depois, o que aconteceu? Começou uma história no meio dos irmãos. O que você acha? Quando Jesus disse em São Mateus 28:19 para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vocês não acham que lá em cima deve ter outro Deus? Não, o Pai não está lá. Deve ter. É sim. Aí começou: eu acho que tem o Pai lá em cima. Aí começaram a ideia da trindade. Vamos chamar de trindade. Isso não está na Bíblia. Instituiu. É trindade pra cá, trindade pra lá. Mas isso não tinha. No tempo dos apóstolos eles nunca falaram nisso. Agora tem. Eles inventaram. Porque já tinha caído da palavra. Um dia desse, assistindo no rádio, escutei um pregador dizer assim: tem gente que adora muito a Jesus e não adora o Pai. Você não pode fazer isso, tem que adorar os dois. Filipe estava com essa ideia em São João capítulo 14. Filipe disse: mostra-nos o teu Pai, queremos ver teu Pai. Jesus disse para ele: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e tu me pergunta, mostra-nos o Pai. Amém? Mas veja bem, a
igreja representa Eva. Como Eva caiu da palavra por arrazoamento, a igreja caiu da palavra por arrazoamento. Não tem, eu desafio qualquer homem a provar aonde é que essas igrejas estão na palavra. Não estão. Nenhuma delas. Já se afastaram, já saíram, já virou Icabode. Amém? Já estão fazendo teatro para segurar os membros. Você vai à igreja, não tem mais pregação da palavra, agora é teatro. Um jovem se veste de morte, o outro se veste de Jesus, o outro se veste de outra coisa. Há um teatro que a palavra de Deus tem sido. É Icabode. Quando a igreja se desvia da palavra, ela crerá em qualquer coisa. Como Eva, quando Caim nasceu, ela disse: alcancei do Senhor um varão. Ora, vocês compreenderam o que ela queria dizer com isto? Ela pensava que tinha um homem do Senhor. Vejam, uma vez que ela tinha sido enganada aceitando a palavra de Satanás ao invés da palavra de Deus, ela pensava então que o que quer que dissesse era certo. Quer dizer, o que quer que ela dissesse seria certo, porque ela já tinha se afastado da palavra. Então, se ela dissesse que tinha um varão de Deus, então ela tinha um varão de Deus. Mas Deus tinha estabelecido leis em seu universo. Uma boa semente pode somente produzir um bom fruto, e a má semente pode produzir somente um mau fruto. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Agora você precisa entender que o joio também canta hinos, o joio também prega. Mas aí a própria Bíblia vem dizer: nos últimos dias a coisa será tão parecida que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Então, se é parecida, é alguém que canta também, é alguém que prega também. É gêmeos, sempre foi gêmeos. No tempo de Esaú, Jacó foi gêmeos, mas Deus aborreceu um e amou o outro. Amém? Eram gêmeos, sempre tem sido gêmeos, parecido. Ele diz: não, eu acho que a má semente é aquele que mata, é aquele que rouba. Esse pode ser uma má semente, mas a verdade é que Jesus disse: naquele dia muitos dirão a mim: eu expulsei demônios usando o teu nome. Pistoleiro expulsa demônio? Só vai para o inferno os pistoleiros. Não, Jesus disse: olha, naquele dia muitos dirão: expulsei demônios usando o teu nome, curei os enfermos usando o teu nome, e eu direi: apartai de mim, não te conheço. Pistoleiro, maconheiro, ladrão, criminoso não expulsa demônio. Está falando de crente. É crente mesmo. É o povo que está em cima da terra que são mornos. Apocalipse 3 diz isso. Tu não é frio e nem é morno. Melhor dizendo, nem é frio e nem é quente. Tu é morno. E por causa de ser isso, não ser nem frio e nem quente, mas morno, estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Porque não é nem crente e nem mundano. Virou uma coisa misturada. Virou uma coisa que ninguém entende mais. Você não pode entender mais. Assim como você olha, você não sabe mais hoje o que é uma mulher, o que é um homem. Tem vezes que eu estou no trabalho: será que aquilo que vem ali é uma mulher ou será que é um homem? Às vezes a gente pensa que é uma mulher e é um homem, e às vezes a gente pensa que é um homem e é uma mulher. Porque os homens estão querendo ser mulher e as mulheres estão querendo ser homem. E da mesma forma é os cristãos de hoje. Será que aquilo ali é um crente ou é um mundano? Não dá mais para saber. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. E diz assim que não tem como esconder uma lamparina debaixo do alqueire. O crente não pode esconder que ele é crente. Todo mundo olha: aquilo é um crente. Mas hoje em dia não é mais assim. Ele diz: será que é crente ou não? Porque luz nenhuma ele tem. Não reflete nada nele. E é essa a situação da humanidade. E se tem alguns homens maduros, já velhos, que ainda segura este lado da verdade, que ainda segura os velhos, as velhas doutrinas, ainda segura, mas eles estão envelhecendo e vão morrer. E eu lhe pergunto: e os jovens que vão assumir? Será que a coisa não vai relaxar cada vez mais? A Bíblia diz: se fosse possível, a coisa chegaria numa situação tão difícil que, se
se aqueles dias não fossem abreviados, não se salvaria nenhuma carne. Porque se eu estou aqui neste púlpito pregando esta palavra, quando eu envelhecer e morrer, o outro que entrar aqui vai dizer: a gente vai moderar mais. E aí ele maneira mais, ele afrouxa mais a corda. Aí quando ele morre e outro assumir ele, daqui a mais alguns anos, aquele já afrouxa mais. Aí quando o outro vir, afrouxa mais. Quando pensar que não, a coisa, em vez de ser uma casa de oração, é uma casa de prostituição. Mas veja bem, a palavra, ela pensava que tinha um homem do Senhor. Veja, uma vez que ela tinha sido enganada, aceitando a palavra de Satanás ao invés da palavra de Deus, ela pensava então que o que quer que dissesse era certo. Se ela dissesse que tinha um varão de Deus, então ela tinha um varão de Deus. Mas Deus tinha estabelecido leis em seu universo. Uma boa semente pode somente produzir um bom fruto, e a má semente pode produzir somente um mau fruto. Agora, cada semente, posto que diferentes utilizariam a mesma terra, o mesmo alimento, umidade, luz do sol, mas produziria segundo a sua espécie. Observem a história da linhagem de Caim. Notem a história da linhagem de Sete. Somente uma diferença entre elas: a semente original, nada mais. Se examinarem atentamente esta declaração de Eva, vocês notarão que ela tinha mais de uma intenção do que conceber a maioria. Ela não atribuiu o filho a Satanás, porque isso teria tornado-o igual a Deus. Somente Deus podia criar o óvulo no seio de Maria. Satanás não podia fazer isto. Eva sabia disto. Satanás podia somente perverter. Assim ele enganou-a com a semente errada. Foi a semente da serpente que produziu Caim. Foi a semente de Adão que produziu Abel e Sete. A Bíblia diz que o nome do Senhor passou a ser louvado depois que veio Sete. Por quê? A má semente matou a boa semente. Caim matou Abel, para impedir que o nome de Deus fosse louvado. Aí ele passou a louvar a Deus do jeito dele, não do jeito da Bíblia. E o que aconteceu foi exatamente no ano 325 da era cristã. A má semente, o catolicismo romano, matou a boa semente nas fogueiras da Inquisição. 68 milhões de cristãos foram mortos, e ela assumiu o comando e está até aí hoje como cristianismo. Caim matando Abel outra vez. A má semente matando a boa semente. Mas eu vos digo uma coisa: foi a semente da serpente que produziu Caim, foi a semente de Adão que produziu Abel e Sete. Aquelas sementes passaram pelo mesmo processo, mas os filhos eram diferentes, porque eles eram de diferentes sementes. Ela acreditava que Caim era de Deus. Da mesma forma, você pode ver a religião católica, acredita que ela é a noiva de Jesus. Eva acreditava que Caim era de Deus. Pergunte a um católico: você acha que a sua igreja é de Satanás? Ele vai dizer: Deus o livre, é de Deus. Ninguém assume que é de Satanás, mas a verdade é que pelos seus frutos os conhecereis. Se está combatendo a Bíblia, se está fazendo exatamente ao contrário do que a Bíblia diz, então é de Satanás. Ninguém assume. Eva não assumiu. Ela disse: não, meu filhinho é de Deus. Mas o apóstolo João veio e disse: ele era do maligno. Você vai ficar com João, um homem cheio do Espírito Santo, ou com uma mulher que já tinha caído da palavra? Hoje eles dizem: nós somos de Deus. Se você está acrescentando mais um mensageiro, você é do diabo. Se você está acrescentando mais um homem depois de William Branham, você é de Satanás, é semente do maligno. Pelos seus frutos os conhecereis. Se você está adorando imagem de escultura e você ouve a palavra de Deus e não se arrepende, não muda e continua teimando, você é de Satanás. Você não pode ser de Deus e praticar as coisas de Satanás.
Deus prometeu nesse último dia enviar uma mensagem que ia atacar o anticristo. Deus prometeu nesse último dia uma mensagem que ia fazer a máscara cair. E o anticristo é um espírito. Ele usa homens para enganar. Mas esta mensagem, ela desmascara o anticristo. Amém. O anticristo não é um só homem que vai aparecer, mas a Bíblia diz que são os falsos cristos. Falsos, a palavra Cristo em hebraico significa os ungidos. São falsos ungidos, homens ungidos falsamente. Mas você conhece que são de Satanás pela mentira que sai da sua boca. Coisas que a palavra não diz. Mas que coisa! Isso é uma santa ceia. Amém? Amém. E nós vamos para a santa ceia, irmãos, que ela precisa ser realizada para nós lembrar do Senhor. Jesus disse: fazer isto em memória de mim. Pode ligar o ventilador aqui. Veja bem, nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, vamos ver como era a Santa Ceia. O versículo 23. O apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes do cálice do Senhor, anunciai a morte do Senhor até que eu venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O que foi dito de manhã? Que é melhor, foi ontem à noite no Pirimirim, é melhor ser julgado agora do que depois, né? Amém. Então, vamos ver como é a Santa Ceia. A Santa Ceia não pode ser dada com pão de padaria, porque tem fermento, e o fermento simboliza o pecado. Amém? Quando se acrescenta o fermento, a massa tufa, né? Ela aumenta. E quando você acrescenta algo à palavra de Deus, você está colocando fermento, né? Porque o fermento simboliza o pecado. Então os apóstolos davam a Santa Ceia com pão asmo, sem fermento. E o pão tinha que ser feito por um cristão, por um diácono da igreja. Eles bebiam cálice, amém? Se você olhar o que eles bebiam no cálice, era o vinho puro, não o vinho com álcool, mas o vinho seco. Não vinho tinto de mesa, vinho doce, mas o vinho seco. Então, tomava a Santa Ceia. A Santa Ceia é algo sério. A Bíblia diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Se você não examina a si mesmo, não espere eu examinar você. Eu não posso. Eu vou examinar a mim mesmo. Mas examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aí diz: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Amém? Então é preciso muita reverência ao tomar a ceia. Primeiro, para tomar a ceia tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. O batismo apostólico é em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 2, versículo 38. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Não há nenhum versículo na Bíblia em que os apóstolos batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Em Mateus 28:19 há uma ordem que Jesus disse: ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas essa foi a ordem. Mas quando eles concretizaram o ato, eles fizeram em nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas dizem: eles erraram, eles não obedeceram Jesus. Eles não erraram e nem desobedeceram. É a pessoa que está lendo que não tem a revelação para entender. Jesus disse para batizar em nome do Pai e em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. O nome do Pai não é Pai. Eu sou Pai, mas meu nome não é Pai. Pai é um título. Jesus tem mais de 400 títulos na Bíblia. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo, Ele é Rosa de Saron, estrela resplandecente da manhã, é o Alfa, é o homem, é o lírio dos vales. Ele é tudo isso, mas o nome dele não é este. É para batizar no nome do Pai. Amém? Amém. Jesus disse para batizar em nome do Pai, para batizar em nome do Filho. O anjo chegou e disse a Maria: tu terás um filho. Filho é o que ele é. E o nome deste filho será Jesus. Por isso os apóstolos só batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo, porque este é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O batismo no nome da Trindade foi efetuado já no ano 325 pelos cristãos católicos. E daí partiu para os protestantes e está aí. A Bíblia diz que é uma só fé e um só batismo. E a Bíblia diz que não há perdão de pecado em nenhum outro nome, a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo. E o batismo é para perdão dos pecados. Amém? Veja o que diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Portanto, esse batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi instituído pelo imperador Constantino para satisfazer o seu desejo concernente à crença da Santíssima Trindade. Eles creem que no céu tem 3 deuses distintos, e a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o Pai é Espírito e que ele desceu e formou um corpo no ventre de Maria chamado Jesus e habitou corporalmente nele. Paulo diz: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus. Jesus é Deus. Jesus não é a segunda pessoa da Trindade, como diz. Você vai ao dicionário lá e diz: o que é a Santíssima Trindade? Eles escreveram assim: quem é Jesus no dicionário? Aí, Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Isso é o que eles escreveram lá. Porém, se você for para a Bíblia, em Apocalipse capítulo 1, verso 17, Jesus apareceu para João e ele disse: eu sou o primeiro e o último. Ele não diz que ele é o segundo. Amém? Então isso tudo foi ideia de homens que vieram depois. Porém Deus prometeu nesses últimos dias a mensagem de Malaquias 4, verso 5: eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos. E esta mensagem tem vindo para esclarecer, para tornar os nossos corações de volta aos pais apostólicos. Só haverá salvação se nossa fé voltar à fé apostólica. Enquanto nós estiver aqui numa fé de hoje, numa fé evangélica de hoje, protestante de hoje, não há salvação. Temos que sair desta fé de evangélicos, de protestantes, e voltar à fé apostólica. De volta à verdadeira mensagem que foi deixada lá atrás, que foi excluída, que foi apagada, foi arquivada, né? Eles arquivaram o evangelho verdadeiro e colocaram o catolicismo no lugar. Depois os protestantes saíram dos católicos com alguma coisa diferente, mas continuou aquele erro. Mas lá atrás, do ano 325 para trás, tem coisa boa que está arquivada lá. Você vai encontrar na história sobre Irineu, você vai buscar Joséfos e todos eles, você vai encontrar esses homens tudo falando que Jesus é Deus, que ele não é a segunda pessoa, que o batismo em nome de Jesus. Essa ideia começou de Constantino para cá. Portanto, meus irmãos, é preciso ser batizado em nome de Jesus Cristo para tomar a Santa Ceia. E a Santa Ceia é com pão asmo e lava-pés. O próprio Paulo foi batizado em nome de Jesus Cristo em Atos 22, verso 16. Ele diz, ali em Atos 22, verso 16, Ananias diz para ele: agora o que te detém? Levanta-te e batiza-te, invocando o nome da Trindade? Não, invocando o nome do Senhor. Quem é o Senhor? A Bíblia responde: Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Amém? Este é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos cear com o Senhor.
É interessante Paulo dizer, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. O que ele ensinou foi recebido do Senhor. Ele disse: o evangelho que eu prego não aprendi de homem algum. Amém? Vamos orar nesse momento.